Olá, boa tarde a todas e a todos, associados, associadas da Abrasme, pessoas em geral que estão participando desse 5º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental. É com muita alegria que eu estou aqui, sou Paulo Amarante. Para quem não me conhece, eu sou um homem que fez 69 anos agora, tenho os cabelos já um pouquinho esbranquiçados, uso óculos, estou de camisa azul, estou na sala da minha casa, onde tem atrás 3 lindas fotografias feitas pela minha companheira, minha esposa. E eu estou aqui, sou presidente de honra da Abrasme, fui um dos fundadores da Abrasme, fui presidente da Abrasme, e é com muita alegria que eu assisto, presidi o primeiro Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, num momento muito importante em que a gente queria demarcar essa discussão dos direitos humanos no campo da saúde mental, mas para além da luta contra a violência dirigida a pessoas com diagnósticos psiquiátricos em situações de violência, em situações vítimas de violência institucional. Mas queríamos, mais do que isso, também levantar a questão de pessoas que, por várias formas de vivência, de diversidade cultural, sexual, étnica, racial, eram e são vítimas de violência, de constrangimento, de discriminações, de estigmas, que então, são vítimas de formas de opressão que se traduzem em sofrimento mental, se traduzem em mal-estar e que precisam também ser reconhecidas como pessoas que necessitam, de alguma forma, de compreensão, de apoio e de organização política. Então, nesse sentido, o Fórum foi muito importante, Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental. E nós, nesse 5º Fórum, realizado virtualmente a partir de Ouro Preto, Minas Gerais, estamos com muita honra, com muita alegria, com muita emoção, homenageando uma pessoa importante na história da luta pelos direitos humanos, da sociedade como um todo, das populações vulneradas, oprimidas, fragilizadas, e não apenas no campo da saúde mental, porque esse campo também, como a gente viu a partir desse fórum, não diz respeito só ao psíquico, no sentido específico, profissional, especialístico, mas a própria vivência, a própria experiência, o próprio sofrimento humano, a própria experiência de vida que as pessoas têm, que essa dimensão da saúde mental é importante. E essa pessoa é Gregório Barenblit, Gregório Franklin Barenblit. Gregório, infelizmente, não pode estar participando, está bem, mas nós sabemos que é uma emoção muito forte, ter uma homenagem, participar de uma homenagem como esta. Queremos registrar a sua impossibilidade de participar, mas deve estar nos assistindo, ele, Margarete Amorim, junto com tantas outras pessoas que passaram por Gregório Barenblit, que passaram pela Fundação, pelo Instituto e Fundação Gregório Barenblit, que tem uma relação direta, um reconhecimento direto com a importância desse trabalho, dessa pessoa, que é mais do que uma pessoa, é uma instituição. E Gregório é argentino, como ele diz, de uma cidade muito pobre. Ele diz que talvez a segunda cidade mais pobre da Argentina e que teve uma formação humanística, política. Seu propósito era ser filósofo, como disse que já tinha uma irmã que era filósofa. Ele acabou fazendo medicina, dentro da medicina optou pela psiquiatria, e no campo da psiquiatria e da saúde mental se aproximou da psicanálise, mas sempre de uma psicanálise crítica. Foi, inclusive, vetado
na formação psicanalítica argentina e buscou outros campos, né? Vários, a sua formação eclética passa por várias fontes de conhecimento, de Blair, Deleuze, Guattari, a esquizoanálise, o esquizodrama que ele formulou. Gregório acabou saindo da Argentina, né, numa situação que muitos dos seus companheiros, dos seus colegas da época, de profissão, de militância, de luta pelos direitos humanos, desapareceram, certamente foram assassinados, e Gregório saiu inclusive para ir para a Venezuela. E por uma história que ele vai nos relatar, ele próprio vai nos dizer, ele acabou voltando para a Argentina, tendo que voltar para a Argentina, onde ele não poderia retornar, uma vez que estava se exilando, e acabou fazendo uma escala no Rio de Janeiro. Para sorte nossa, Gregório desceu, foi acolhido, foi aceito aqui no Brasil e ficou aqui. Teve um trabalho importantíssimo, organizou a primeira sociedade de psicanálise de grupo e instituições, rompendo também com a formação psicanalítica tradicional, mais centrada no médico, ou exclusivamente médica, né? Exclusivamente dentro de uma determinada orientação mais, talvez, clássica, conservadora da psicanálise, ampliou a discussão da psicanálise, do psíquico, dos grupos, e foi uma pessoa importantíssima em toda a nossa história. Muito particularmente, eu gosto sempre de lembrar, Gregório convocou o primeiro simpósio de psicanálise, grupo e instituições, que deu origem ao IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise de Grupo e Instituições. E nesse simpósio, realizado em outubro de 1978, pela primeira vez vieram ao Brasil pessoas importantíssimas, exatamente no ano de 1978, que havia sido iniciado o movimento dos trabalhadores de saúde mental, que posteriormente se desdobrou no movimento por uma sociedade sem manicômios, né? Depois no movimento nacional da luta antimanicomial, e que deu origem a todo o processo político da reforma psiquiátrica brasileira. Então, esse seminário foi importantíssimo, porque deu consistência a todo um pensamento crítico, a abertura de possibilidades de novas práticas, de novas formas de lidar com a loucura, com o sofrimento mental. Nesse seminário vieram Franco Basaglia, foi aí que conhecemos Franco Basaglia, Félix Guattari, Robert Castell, Thomas Szasz, Erving Goffman, Albert Becker, né? Foi Armando Bauleu, tantos outros, Emílio Rodrigues, também pessoa importante na formação de Gregório, com quem ele fez sua formação analítica. Eu não vou falar mais, porque é o Gregório que vai nos contar. Na impossibilidade dele participar, nós decidimos, com o seu consentimento, exibir um vídeo que fizemos com ele, uma entrevista que eu fiz em 2015 para o projeto Memória da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Então, apesar da sua origem, né, da sua naturalidade, ser argentino, Gregório se naturalizou brasileiro, se tornou brasileiro, se tornou uma das pessoas mais importantes na origem e no desdobramento da reforma psiquiátrica brasileira. Então, foi com muita honra que eu fiz, com muita emoção que eu fiz aquela entrevista, também para mim muito importante, num ano, ou logo depois que eu mesmo havia passado uma situação de saúde muito grave, o encontro meu e de Gregório, né, com o Gregório, foi algo marcante na minha vida. Eu gostaria que vocês pudessem assistir, partilhar e sentir a mesma emoção que eu senti. Então, eu peço ao apoio técnico que dê início à exibição da entrevista
com Gregório Barenblit. E muito obrigado, Gregório, por tudo que você fez para o nosso país, né? Com toda a sua história, né? Porque foi de várias demissões, de várias rejeições nas instituições, demonstrando realmente o quanto o seu pensamento é revolucionário, é questionador e como ele foi base para todo o nosso trabalho. Então, muito obrigado. Gregório Barenblit, com vocês. Bem, hoje é dia 21 de maio de 2015. Eu estou aqui na casa, na Fundação com Gregório Barenblit. É uma satisfação enorme porque nós estamos desenvolvendo o projeto Memória da Reforma Psiquiátrica no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz. Durante alguns anos, nós fizemos o projeto da reforma, o projeto da psiquiatria, da história da psiquiatria no Brasil. Deu origem a livros, deu origem a CDs, CD-ROM, né, uma mídia que não se utiliza mais, mas que está disponível aí, catálogo sobre a história da psiquiatria. E depois eu achei necessário desenvolver, desdobrar no projeto da reforma psiquiátrica, né, que nós chamamos de reforma psiquiátrica, esse processo político, social, epistemológico, cultural, que foi criado a partir dos anos 70, no mesmo contexto da redemocratização brasileira, em que a sociedade se mobilizando para um novo Estado, um Estado mais democrático, mais participativo, etc., lutou contra determinadas instituições, lutou contra a ditadura, contra determinadas instituições, consequências dessa ditadura, daquele Estado autoritário. E, nesse sentido, nasceu tanto o processo de reforma sanitária, com a constituição do SUS, e a criação do Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, da Associação Brasileira de Saúde Mental, e dentro desse processo também a reforma psiquiátrica brasileira, com a criação do Movimento Trabalhadores de Saúde Mental, do IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise, Grupo e Instituições, que o Gregório foi um dos fundadores, um dos mentores, e que teve um papel muito importante nessa história. E a partir daí nós constituímos um movimento sólido, né, que até hoje tem uma presença maciça, transformando o serviço, transformando a cultura, as relações, e realmente é uma experiência inspiradora para vários outros países, para vários outros setores da sociedade, que tem como exemplo a experiência da reforma psiquiátrica brasileira. Então nós começamos a fazer um projeto colhendo depoimentos de pessoas históricas, da importância de como viveram, como pensam esse processo, ao mesmo tempo que recolhemos materiais, cartazes, folders, projetos, documentos, músicas e várias questões que foram produzidas aí no âmbito do movimento da reforma psiquiátrica brasileira. Bem, a ideia fundamental com Gregório é pegar um pouco a história dele, como ele vê essa história, como ele participou dessa história coletiva, né? Como foi a sua experiência na Argentina, esse primeiro bloco, talvez, de como ele entrou na área da saúde mental, da psicanálise, da psiquiatria, como foi constituído o seu interesse, como foram os seus primeiros anos de trabalho, a sua experiência na Argentina, a sua contribuição lá, que influenciou muito a experiência brasileira, não só lá, mas quando ele veio aqui, que depois a gente vai conversar, que é a criação do IBRAPS e o papel dele nessa formação, e como ele veio para o Brasil. Então, essa ideia primeiro, Gregório, se eu pudesse... Bem, é um prazer recebê-los aqui. Espero que em outra oportunidade seja exclusivamente amistoso e não de trabalho. Bem, a história a gente sempre a faz começar em algum lugar, não? Eu nasci em uma província da Argentina que provavelmente é a maior ou a segunda em pobreza.
não? É um lugar muito pobre. Sigue sendo, a esta altura. E meus pais eram imigrantes que fugiram dos bolcheviques, fundamentalmente, né? E foram a parar lá em Argentina. Primeiro estiveram em fazendas e depois foram a Santiago del Estero, a capital, que naquele entonces devia ter 150.000 habitantes, uma coisa assim. E é um lugar onde tinha muito índio também. Tinha muito índio e tinha muito árabe, porque os árabes quase que entendiam a linguagem dos índios, então ocupavam todos os postos de poder, não? E aí me criei em um ambiente, digamos, cordial, mas pouco estimulante, não? Mas um amigo meu me levou a um grupo que trabalhava com os índios. Eu era muito pequeno ainda, não? E aí fui aprendendo, não, a questão das minorias, não, a questão de poder, não, etc. Os dois membros que dirigiam esse grupo, os diretores, a ditadura acabou com eles, não? Então, depois, em Santiago não tinha universidade, então, para formar-me em medicina, tive que ir a Buenos Aires. E foi uma ida meio difícil, porque não tínhamos muitos recursos, né? Mas eu tinha uma irmã que faleceu recentemente, que tinha ido a uma província vizinha, Tucumã, que tinha universidade, não? E ela era, naquela época, era todo junto, não? Psicologia, pedagogia e filosofia. Então ela se formou assim, não? E ela também veio para Buenos Aires, não? E a questão é que eu queria ser filósofo, não? Mas já tinha uma filósofa na família, então tentei buscar o que era mais próximo disso, não? Que era a psiquiatria, não? Então fiz a carreira de medicina até 1961, que me formei. E depois disso teve uma etapa assim muito febril, não? Porque eu estava simultaneamente fazendo a especialidade de psiquiatria, a escola de Pichon-Rivière e um curso de pós-grado de sociologia e a Associação Psicoanalítica Argentina, que era caríssima, não? Então, diria que trabalhava 60 horas por dia, por semana, 65 horas por semana, enfim. Bem, e aí seguia uma certa militância política vinculada à província, né? Publicávamos um jornal e mandávamos o jornal à província, etc. E aí também comecei a relacionar-me com vários amigos que faziam trabalho psicossocial em sindicatos, em Villa Miséria, que nós chamamos, não? E aí formamos um grupo pequeno, coordenado por Blecher. E a história com Blecher era curiosa, não? Porque Blecher já era didacta da Associação Psicoanalítica, muito bem conceituado, etc. A mulher dele também. A mulher era de um povoado que fica a 5 quilômetros de Santiago, que se chama Lavanda. E ela foi estudar a Rosário. E Blecher estudava em Rosário. Então casaram e foram a parar lá, a Lavanda, que era menor que Santiago ainda, não? E eles eram, assim, judeus também, e com muitas inquietações acerca dos processos, não? E eram muito amigos de meus pais, iam de visita, etc.
E aí eu era pequeno, mas aí os conheci, não? Etc. Depois, quando eu cheguei a Buenos Aires, para orientar-me, fiz a carreira, para orientar-me em que sentido ia ir, em termos de formação, etc., fui a ver a Blecher, que me dijo, hay que hacer a Asociación Psicoanalítica. E esse foi um momento crucial, porque, em realidade, eu não tinha muita vontade de fazer a Associação Psicoanalítica. Mas me convidou a esse grupo que tinha, que estava Bauleo, estava Pavlovsky, todos os conhecidos, né? Matraj, que está agora em México. Então, aí nos fomos nutrindo mais que o que já tínhamos de marxismo, de psicoanálise e de toda a tradição freud-marxista, né? Eu me analisava naquela época com Tagliaferro, e isso foi muito importante, porque Tagliaferro tinha sido discípulo direto de Reich. Então, fazia o trabalho reichiano, né? Analisei um bom tempo com ele e aprendi muito sobre o corpo, não? Etc. E ele era um expulso da Associação Psicoanalítica, porque subscrevia Reich, não? Nessa época também trabalhei muito com uma psicoanalista muito importante, que era, não sei se já é conhecida, não? Luisa Álvarez de Toledo. Não. Era didacta da Associação Psicoanalítica, mas era muito dissidente, muito... E ela trabalhava com drogas. Ela fazia grupos com ácido lisérgico. E ela mesma tomou muitas vezes ayahuasca. Isto era inconcebível, não? Naqueles tempos. E ele, Tagliaferro me recomendou para ser observador participante. Então, todos os sábados tínhamos uma sessão de grupo com ácido lisérgico. E ela era muito boa analista, não? O apelido dela era a bruxa, porque ela, não, era impressionante. Bem, então, depois eu fiz essas entrevistas. Não, depois comecei um grupo de terapia com Rodrigues, que acabava de voltar de uma larga temporada em Londres e depois de outra em uma comunidade terapeuta, Austin Riggs, se chamava, nos Estados Unidos. E essa história de Rodrigues é incomparável, não? Porque Rodrigues é um sujeito muito talentoso, muito sensível, muito capacitado, não? Mas muito reticente para a institucionalidade. E o problema é que ele voltava de analisar-se com Paula Heyman e de supervisar com Bion e com Melanie Klein. Então, o nomearam presidente da Associação Psicoanalítica. E aí começou o processo nosso, e que ele acabou sendo nomeado também presidente da Associação de Psiquiatria, de psiquiatras. E ele era hipoide, né? Então se encontrou de golpe com que era presidente de três coisas e não gostava nada de ser presidente de três coisas. Bom, eu fiz as entrevistas para entrar à Associação Psicoanalítica e não me aceitaram. Então pedi uma coisa que ninguém pedia, que era uma entrevista com algum membro da comissão de ensino para que me explique por que E esse que me entrevistou era um analista didata, playboy, tinha um avião próprio, etc. E eu lhe perguntei, por que me rejeitaram, doutor? E ele me respondeu, faz hipótese.
Me digo, não sei. A primeira é que meu analista era um expulso. Para por aí, não, não precisa mais que isso. Era assim a coisa, não? Mas depois, então, pedi hora e Rodrigues me deu hora para análise. Então, quando fui de novo, estava tudo bem. E entrei, não? E a Associação Psicoanalítica era muito importante na época, não? Porque era a segunda, sobretudo era a época kleiniana, não? Então, tinha muita vinculação com Londres e era importante, não? E tinha sido fundada por refugiados de Espanha, não? E, não obstante, era uma instituição muito aristocratizante, todo pessoal de alta alcurnia, e muito cara. Era só de médicos? Não. Não. Não aceitava não médicos? Era uma situação complexa, porque, por exemplo, um dos fundadores e dos didactas mais importantes era Racker. E Racker era doutor em música, mas como foi fundador, ficou. E o mesmo aconteceu no Uruguai, por exemplo, que tinha Gilberto Cojas, não? Que também era formado em estética, filosofia, e não. Só que os que estavam desde o princípio estavam, mas receber psicólogos não recebia, só médico, não? Então era uma arbitrariedade a mais, não? E eu não diria que eram reacionários, não? Mas eram liberaloides, não? E muitos ciosos, não? Do fechamento, da aristocracia, etc, etc. Tem que reconhecer que 3 deles tinham uma hierarquia rígida, era completamente estratificado. E um candidato que entrava era a última, não, do universo. Então, nesse ambiente, houve uma iniciativa encomiável, não? Que Blecher, Lieberman e Rolla, que eram 3 didactas, decidiram dar aula em psicologia. Então isso já foi, porque era proibido dar aulas fora da Associação Psicoanalítica. Isso já foi um começo de resquebrajamento, não? E tinha muita gente desconforme dentro com essa rigidez e etc. Então, Bauleu e eu decidimos fazer um movimento inicial, subversivo, que atualmente parece mínimo, não? Mas pegamos e traduzimos um artigo célebre que seguramente vocês conhecem, que se chamava O Homem do Gravador, O Homem do Magnetofone, que tinha saído nos tempos modernos, não? E tinha um comentário de Sartre, de Pontalis e não me lembro de quem mais. Nós fizemos uma tradução, copiamos a mimeógrafo e repartimos dentro da Associação Psicoanalítica. Então, teve algumas pessoas que gostaram muito, não? E outros que detestaram. Nos chamou a comissão de ensino, a ele por um lado, a mim por outro, e a que me entrevistou me disse: doutor, aqui as coisas são sérias, e essas coisas assim clandestinas não se fazem. Então, o senhor fica advertido. Bem, Bauleu, se conhece Bauleu, não? Bauleu teve outra entrevista onde ele disse: doutor, o senhor tem um futuro brilhante, porque o senhor a mão, o braço direito de Pichon,
bem, mas o senhor se comporta como um adolescente. Aí Baulé disse, é isso, eu quero ser um adolescente a vida toda. Então, ficamos marcados, não? Mas começamos a mobilizar, não? E nesse ínterim, Kesselman e Pavlovsky foram ao Congresso em Roma e fizeram um congresso paralelo numa pizzaria e convocaram a todos os que não queriam ter aquela pompa, não? E, etc. E aí fundaram Plataforma Internacional. Não? E o presidente da Plataforma Nacional era um suíço, Rothschild, Bertolt Rothschild, uma figura maravilhosa. Não? Então eles voltaram e começaram a conversar com todos, integravam o grupo de Blecher fora e se iam criando programas que nos encontrávamos, etc., etc. E chegado a determinado momento, todos tínhamos consciência de que estávamos muito desconfortos dentro, sobretudo pela posição política, porque naquela época estávamos já em pleno governo militar. Não? O presidente era Onganía, um general. Não? E por aquela época mataram um adolescente, filho de família de classe média. Não? E o mataram por suposta militância, que não tinha. Não? Então todo mundo se indignou muito. Recém começava o processo. E os psicoanalistas todos ficaram tocados, porque todos tinham filhos adolescentes, não? Não por questões muito ideológicas. Então o presidente, que era Mom, estimulou para a associação fazer uma carta. E eles fizeram uma carta completamente morna, onde pediam por favor que não matem as pessoas. Não tinha a menor crítica e até tinha algum que outro elogio velado. Não? E isso acabou com nossa paciência. Não? Então, eu escrevi um artigo, sendo que os formandos, não, os candidatos em seminário, não podiam escrever, publicar, nem ler no Salão Magno. Isso estava reservado para os membros e para os didatos. Então Pavlovsky, que era membro, assinou comigo. Tá? E eu li esse trabalho, que foi o primeiro trabalho de plataforma e o primeiro trabalho lido por um candidato na aula magna. E estavam todos aí. Não? Estava Blecher, estava Mimi Langer, não? Enfim. E eu era muito safado naquela época. Então, eles começaram a fazer perguntas, a falar, e eu disse que me sentia muito satisfeito, porque me parecia que eram todos marxistas. Então ficaram muito incomodados. Não? E aí já começou um movimento para sair. Não? E uma noite nos reunimos em consultório de Rodrigues e decidimos redigir a carta de renúncia. E estivemos até às 3 da manhã esperando a Blecher, que não veio. Esse foi um golpe grande, porque Blecher realmente foi o pioneiro, não, em, creio que Latinoamérica, de freudo-marxismo, não? Via Pulitzer. Não? E, digamos, continuador de toda essa linha freudo-marxista que começa com Steckel, Adler, e sigue depois com Feniker e com a Escola de Frankfurt, etc. E Blecher era muito talentoso, muito inteligente
E era um militante cultural, não? Então não quis aderir. Não aderiu depois? Não, não. Ele ficou de fora. Isso foi muito doloroso, não? Bem, então saiu nos jornais, etc., etc., e renunciamos. Nossa renúncia foi meritória, mas a renúncia dos 4 didactas que saíram conosco foi realmente uma pequena façanha, não? Porque sair desse lugar, não? Onde eram praticamente deuses, não? Era o Rodrigues, quem mais? Rodrigues? Mimi Langer, Gilu Garcia Reynoso e o marido, Diego Garcia Reynoso, não? Pouco depois saiu outro grupo, não? Que chamou Documento. E entre os mais conhecidos em Documento estava Ulloa, que era Fernando. Fernando, sim. E com esse outro grupo e o nosso não nos dávamos muito bem, porque o nosso era mais extremo, não? E estes eram mais psicoanalistas mesmo, não? Bom, então eu fiz a escola de Pichon, fiz uma relativa amizade com Pichon, fiz a carreira docente, terminei como docente livre autorizado, e me nomearam encargado da área de docência e de pesquisa de plataforma, não? Claro, era plena ditadura militar, não? Mas não era totalmente declarada. Até que veio um negócio que se chamou a Noite dos, como se chama? Bastões, dos bastões, não? Dos bastões? Dos paus, não? Longos. Eles entraram na faculdade de engenharia. Cacetetes. Na escola de engenharia e na de direito. E quebraram todo. Deram alguns paus também aos professores, alunos. Aí já ficou aberto a relação deles com a cultura, com os sindicatos, com a academia. E começou já o processo de exterminação, tortura, etc. Mas, incluso, eu não me lembro bem se por aquela época, ou mais tarde, começaram a desaparecer psiquiatras, não? Alguns deles analistas. Por lo menos 5, dos quais um era um bom amigo meu. E de psicologia também, não? Começaram a desaparecer. A gente tinha um fervor muito importante, não? Mas, como em todos os grupos, tinha conflitos, não? Etc. Tinha alguns mais extremistas, outros menos extremistas. Brigávamos bastante, não? Estava também alguém que talvez conheça, Leon Rosisner. Claro, Leon. Conhece, não? Classes Sociais, e Neurose e Classes Sociais, tem um livro clássico dele, né? O mais clássico é Freud e os limites do individualismo burguês, né? Mas ele era um combatente. Até agora, ninguém se explica como não o pegaram. Mas ele, antes de que o peguem, foi para radicar-se em Caracas, né? E daí se salvou. Depois voltou. Então, estávamos muito vigiados, né? E a mim se me ocorreu, assim, muito inoportunamente, fundar uma escola que se chamava Escola de Psicologia Freudiana e Socioanálise, que estava ainda muito baseada ainda não, naquela época, na análise institucional, em Luró, não, em La Passade, etc. Estou falando do 70, não?
não eram nem conhecidos. Então fundei essa escola e consegui um corpo de professores fantástico, não? Só que, há 6 meses de funcionamento, a polícia fechou a escola. Obrigado. E naquela época também se formou o Centro de Docência e Pesquisa de Trabalhadores da Saúde Mental, que reunia 3 sindicatos, de psicólogos, de assistentes sociais e de psiquiatras. E nombraram a Rodrigues presidente. Rodrigues não sabia nem onde estava, né? Então, esse pessoal começou a trabalhar forte, não? Trabalhar nas ilhas misérias, trabalhar com os sindicalistas, com os portuários. Cada um tinha uma missão, não? E começamos a ser mais visados ainda, não? Quando fecharam a escola que eu fiz, aí eu era professor do curso da coordenadora de saúde mental. Veio a polícia e levou, porque o público era enorme, eram 3.000 membros, e lá é muito, não? Veio a polícia e levou a todos. Eu essa vez não estava, porque estava em cama, não sei o que acontecia. Levou a todos. Esteve um tempinho e o soltou, só ficou um filósofo que as 2 filhas eram militantes, foram mortas, não? E ele foi torturado, etc., e depois os deixaram, porque não estava verdadeiramente comprometido, e foi para Monterrey, lá no norte de México. Então, aí começou a persecução mesmo, não? Por exemplo, caiu um de meus discípulos mais predilectos, que era militante, não? E nunca mais o vi. E aí começou a cair muita gente, não? E aí, minha história pessoal, não sei se tem importância, mas brevemente dito, não? Eu tinha um consultório que compartia com 2 companheiros, não? E tinha um consultório muito pequeno, e começou a ficar pequeno para mim. Aluguei um apartamento na parte de trás desse mesmo prédio, no 8º andar. Aí um dos meus companheiros me disse: olha, tem um consultório vazio, eu posso convidar uma amiga minha a trabalhar? Claro, pode. Começaram a trabalhar. 2 semanas depois, a esperaram na esquina dessa mesma rua e a mataram. Então, os outros 2 companheiros desapareceram e veio a polícia e quebrou todo, a porta, todo. E lá em cima, onde eu estava, veio uma colega da Associação Psicoanalítica e me disse: eu sei que você está por passar, não, a clandestinidade, tem um matrimônio, amigo meu, que precisa de um apartamento, se você pode alugar, não? Digo, claro. Depois me entero que o casal era militante da Pesada do Sul e que ela se enterou que a polícia ia buscá-los e foi correndo a adverti-los. Quando ela chegou, já eles não estavam, tinham fugido. Estava a polícia. A mataram e botaram uma bomba no meu consultório que estourou o teto. Então, passou para o apartamento de baixo, não? Um dano assim colossal, não? E, para mim, indício de que não podia aparecer nunca mais, não? E comecei a andar por aí, não? De casa de amigos.
e com muito problema, porque tinha problema de vesícula. Então, tive que ir para operar-me. E isso era mostrar-se. Mas consegui sair sem cicatrizar, né? E também me foram a buscar a minha casa de família, né? E eu não estava lá, né? Então, a coisa já ficou muito feia. Nunca pertencia a nenhum partido político. Mas já me tinham absolutamente... Consegui de uma maneira que não vou contar, porque é divertidíssima, mas longa, o passaporte que eu não tinha. E eu tinha trabalhado em Caracas e tido uma boa aceitação. Então era para eu ir a Caracas. Quando cheguei a Caracas, não me deixaram entrar, porque já tinha tido... Não sabia o que fazer, então tomei o avião de volta, que parou no Rio, de escala, e eu disse, desço aqui, não ver o que acontece. Não? E aí tinha já alguns amigos fugados e radicados lá, o qual era um erro, porque os serviços eram todos, não, conjugados, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina. Mas fiquei em Rio e comecei a trabalhar com grupos, não com pacientes, porque tinha medo, não? Com grupos e com supervisões dos militantes, não? Sindicais, etc. Não? Aí, um de meus supervisandos era Luiz Fernando de Melo Campos. E outro que nos convidou a sua casa, trocamos ideias, era Chaim Katz. Que Chaim Katz era mineiro e tinha tido uma militância aqui importante, não? Bem, então começamos a conversar. De vez em quando vinha Machado, o filósofo, não? Roberto Machado, para trocar ideias, etc. E aí decidimos fazer esse congresso, porque a reforma psiquiátrica inexistia, não? Tinha alguma que outra iniciativa. Então, isto era um pulo, assim, que devia ser inolvidável, mas não foi muito lembrado, não? Então, decidimos fazer, não estávamos muito sensatos, não, da cabeça. Então, fomos ao Copacabana Palace e não me pergunte por que nos aceitaram. Creio que tinha que ver com Luiz Fernando, porque Luiz Fernando conhecia a média humanidade e era muito simpático, e de família tradicional. Nos fiaram, não? Então, Luiz Fernando fala muito bem francês e inglês, e eu falo um pouco de italiano, porque dei muitos cursos em Itália, e Katz fala muito bem alemão, não? Então, conseguimos fazer uma rede telefônica, invitar. Olha, todo mundo foi totalmente favorável. Não tivemos uma rejeição, não? Aceitaram. E tivemos que começar a preparar a infraestrutura disso. Eu não tinha um centavo, não? Porque não fazia muito tempo que tinha chegado, só sem mala, não? E os outros não eram muito acaudalados tampouco, não? Mas conseguimos, não? E fizemos esse congresso, não? Mas antes disso tivemos uma reunião na minha casa
pensando já em que podíamos fazer uma organização que desse a psicanálise ou a outra coisa uma projeção social, não? Porque eu, pessoalmente, não era ruim como psicoanalista, não? Mas não gostava nada, não? Mas para poder entrar lá, o único que tinha era a psicoanálise, não? As outras tendências praticamente não existiam. Então, tivemos que botar isso, não? Esteve na reunião também convidado Eduardo Mascarenhas, que não quis entrar. Então ficamos 3 e fizemos todo, não? Depois se fundou IBRAPSE e na primeira reunião de diretoria de IBRAPSE, Luiz Fernando e Chaim brigaram. Então Chaim saiu. Ficamos nós 2. E bem, tocamos a coisa, não? A análise, ou digamos, a formação das pessoas era em grupo, não era individual, não tinha didático individual, não? Tinha em grupo. E o programa já tinha a inclusão não só dos institucionalistas, sino de um delírio por o qual fui tomado em 73. Não? Porque em 73 me caiu nas mãos o Anti-Édipo, traduzido. Então, a partir desse momento, já nunca mais consegui encarnar, não? Isso de psicoanalista. O de análise institucional, sim. Não? Então, aquele programa de formação lá era a linha freudo-marxista, mais institucionalismo, mais esquizoanálise. Não? E já eu tinha inventado o esquizodrama, que era uma aplicação de esquizoanálise. Então fazíamos esquizodrama. E tínhamos uma casa grande em Botafogo e muitos alunos. É Visconde Silva. Isso. Em frente do Colégio de Cirurgião. E os alunos foram ficando nos consultórios e vinha muita gente à clínica social e os alunos tratavam os pacientes, não? E cobrando pouquíssimo. Não? E nós lhes assegurávamos os consultórios, os pacientes, a formação. Não? E vivíamos o aluguel, não? Desses consultórios, porque a quota dos alunos era muito baixa. Fizemos 5 congressos, editamos 5 livros. Você ainda tem esses livros, Gregório? Você ainda tem eles? Alguns temos, outros não. Seria alguma coisa interessante a gente, pelo menos, recolher esses livros ou pegar o registro, fotocopiar pelo menos a capa, o índice, né? Ter um pouco a memória, porque foi uma instituição importante, né? Que abriu a psicanálise, como você falou, abriu o campo da saúde mental, né? Alguns tenho, faço, né? Depois vou ver se tiro, tenho a mão, se não, mando para você. Menos para a gente fazer um registro histórico, colocar isso junto com o material desses congressos, né? É interessante, sim. O segundo congresso que nós fizemos foi para completar o primeiro, porque vieram os que não tinham vindo, que era Luró, La Passat, Pavlovsky, que não tinha vindo ao primeiro, Scherzer, de Montevideo, Saidon, enfim, para completar um pouco a coisa. Esse congresso foi gravado e eu me fiz cargo, o traduziram para mim, porque não tinha tradução simultânea, e eu fiz todo ele de novo,
a pulso, e saiu como um livrinho que se chama O Inconsciente Institucional. Não? Lindo livrinho. Depois fizemos psicoanálise e comunicação de massas. Não? Vieram os jornalistas do Rio, veio pessoal de São Paulo. Depois veio François Dolto, não, psicoanálise e pediatria. Mas tudo isso de psicoanálise era pura aparência, porque depois lá dentro fazíamos outras coisas. Não? E no último congresso que fizemos, me esqueci o título. E agora, bom. Eu posso perguntar uma coisa em relação ao primeiro? Eu estava conversando aqui que vocês colocaram lá no programa, eu tenho aquele cartaz que se me deu bonito, grande, esse que diz que que os convidados europeus, os convidados latino-americanos, os convidados americanos, aí tinha uma lista que era convidados da rede, ou membros da rede internacional Alternativas à Psiquiatria, que era a Réseau Alternative, né? Aí eu queria saber um pouco qual é essa relação com a rede, como é que vocês se aproximaram da rede, ou se era Bauleu? Era Bauleu e Kesselman, não? Principalmente, que tinham estado, não? Na Europa. Em Bruxelas, né? Contra o primeiro da rede. Isso. Mas nós tínhamos uma rede informal, não? Mas a rede mesmo. E tinha, nesse congresso, tinha um grupo de pessoas que foram depois os fundadores os trabalhadores de saúde mental. Estava Antônio Lancetti, creio que estava Chicanori já. O Chicanori, era eu, né, que estava lá, o Pedro Gabriel, o Zé Carlos Souza Lima, que depois fez análise com vocês lá no IBRAPS, fazia formação, o Orlando Coser, o Antônio Quiné. Era todo mundo do movimento. Aí o movimento eu já entrei, que começamos em abril de 78, um movimento nos hospitais psiquiátricos da DINSAN, né, chamava o movimento Trabalhadores de Saúde Mental da DINSAN, e eu era do SEBS, Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, e eu me lembro até hoje, assim, porque eu tenho umas coisas que eu tenho uma memória, o Aroca entrando na sala do SEBS dizendo: nós vamos ajudar o encontro de psicanálise que vai ter aí, que vão trazer o Basaglia, o Thomas Aires, o Guattari, e nós do SEBS. Eu até hoje sou do SEBS, sou editor da revista ainda, né? A revista tem 38 anos. Sim. Eu sou editor há uns 20 anos, pelo menos, da revista. Fui na época com a Aroca, depois... E aí, era essa a ideia. A primeira sede do movimento Trabalhador de Saúde Mental, já que ele não tinha... Ele era um movimento. Então, ele não tinha sede, não tinha CNPJ, não tinha isso. Mas a entidade que dava legitimidade institucional era o SEBS, Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, fundado em São Paulo pelo Davi Capistrano, da Costa Filho, e no Rio pelo Sérgio Aroca, que tinha acabado de chegar também no Rio de Janeiro, uns 2 anos antes, né, que o SEBS é de 76. Aí foi aquele primeiro manifesto que teve lá dos 3 profissionais expulsos do Ministério da Saúde, um deles era eu, né? O outro é o Zé Carlos Souza Lima, que você conheceu bem. Sim. E o outro é um médico que depois seguiu a vida dele como psiquiatra lá, o Leon Shore. Era um psiquiatra que depois... Mas aí constituímos esse movimento, ficou um movimento grande. Muitas pessoas passaram lá pelo IBRAPS. Mauro Rabakov, Marisa Conde, todo esse grupo aí. Tinha muita gente que pertencia aos diversos movimentos, não, etc. Era uma época muito interessante, não? E muito perigosa também, não? Dentro, porque teve aí essa bomba no Rio Centro, não? A morte do Manuel Fialho, o operário de São Paulo, que foi aquele ataque ao bispo lá em Nova Iguaçu, né? Dom Adriano Hipólito. Uma série, as bombas na BI, na OAB. Era um ano ainda em que, embora a ditadura tivesse o seu final, né, nos seus últimos estertores,
os setores conservadores, mais à direita, queriam relevantar, então, era o momento. Teve que ter movimentos muito importantes de massas para que eles decidiram parar, não? Bom, já por essa época, então, começaram a perseguir-me a mim. Então me tive Aqui no Brasil. Em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, está falando de Tive que... Eu acho que foi fundamentalmente através de uma atuação pública que eu tive com as Malvinas, não? Com o Malvinas? assento das Malvinas e com a vinda do general Videla, que veio de visita, não? Então aí me caracterizaram mais, não? Porque armei um escândalo, armamos um escândalo. E então me tive que começar a mudar de casa, né? Inclusive 4 vezes me mudei. Eu, quando comecei aqui a conhecer o movimento lá da Argentina, eu tive em 74 na Argentina. Pela primeira vez que eu fui na Argentina, em 74, eu fui no Congresso Argentino de Psiquiatria, lá em Mar del Plata, onde eu vi a Mimi Langer pela primeira vez. E o Exército fechou uma hora o hotel onde era o Congresso para pegar a Mimi Langer, que ela estava proibida ela estava em 74, isso me lembro, por causa da viagem. Nós fomos de ônibus do Rio de Janeiro, um monte de estudantes, jovens, né? Dias de viagem, e fecharam, a polícia fechou lá o hotel e não pegaram ela. Tentavam pegar, eu sei que conseguiram sair com ela de lá. E lá eu trouxe um livro chamado Questionamos, Sim. Né, que denunciava a tortura política no Brasil, executada por psiquiatras ou com a participação ou anuência de psiquiatras. E uma das denúncias que eu fiz em 78, que foi o motivo da minha, como eu falei, fui da primeira turma demitida, dos 3 demitidos lá no Rio de Janeiro, pelo ministro da Saúde, foi que no Pinel tinham médicos psiquiatras que participavam também de tortura e situação. Nós não tínhamos a mesma situação que a Argentina, de desaparecimento, era muito pequeno em comparação com a Argentina, que chegou a ter milhares de desaparecidos, mas tivemos muitos casos de tortura aqui no Brasil, com a participação de psiquiatras, de médicos e de psiquiatra. Foi o caso famoso lá do Amilcar Lobo, o Leão Cabernet, a questão da Helena Béssima, que a gente todo conhecia, e também outra que a gente não citamos aqui foi o Hélio Pellegrini e tal. Mas eu trouxe esse livro e me lembro que ele fazia menção a esse movimento de esquerda freudiana. Aí eu queria entender um pouco só o que era, né? E depois, já aqui falando do Congresso do IBRAPSA, né, a importância que teve para nós, estava então com o movimento recém-criado, iniciando no Brasil. Teve o IBRAPSA que a gente pôde, numa semana só, deparar com não lembro exatamente quais eram todos, mas Guattari, Castel, não sei, Goffman, Thomas Aires, né? Rod Becker, e o Basaglia, né, que pelo seu carisma e seu jeito e falava um pouco espanhol, o seu interesse em ouvir, escutar a gente, foi muito importante. Nós, politicamente, o movimento, naquelas reuniões lá no SEBS, nos sindicatos médicos, nós decidimos, entre aspas, invadir o Congresso do IBRAPSA, quer dizer, ir lá falar, participar, né? Invadir nesse sentido amigável, invasão amigável. E fomos, e foi muito importante, isso ajudou. Por outro lado, eu acho que a coisa do Basaglia também ficou marcante. Aqui naquele encontro em Belo Horizonte, no ano passado, nós lembramos que não era 35 anos de Basaglia no Brasil, era 36, né? Que ele veio no ano antes, e que também era o ano da aprovação na Itália da Lei 180. Então, a Lei Basaglia, né? Eles estavam naquele momento de uma perspectiva histórica, né, de ter conseguido, até hoje, a única lei de âmbito nacional que proíbe a construção, a manutenção de manicômios. Nós nunca mais conseguimos isso, nem a lei brasileira,
né? Nem a lei argentina, aprovada agora em 2010 também. Todas, de certa forma, convivem com essa ideia. E a italiana, então, e a gente conhecer no IBRAPS e a disponibilidade que o Basaglia... Aí eu trouxe até o jornal daquela época, lembra? A revista Veja, original, né? Daquela época, a possibilidade de que o Basaglia vivia, de aspiração, de perspectiva, e o nosso movimento começando, de poder ter o mesmo desfecho, né? Ali nasce um pouco o projeto da reforma da lei no Brasil. Então era isso, eu queria falar um pouco lá do questionamos e da esquerda freudiana, um pouquinho só para entender Sim. um papel que foi muito importante para a gente. Nós falamos aqui no Brasil, nós criamos o MTSM, Movimento Trabalhador de Saúde Mental, inspirado no TSM da Argentina, se chamava lá. E o questionamos a importância da questão política da psiquiatria, o papel da psiquiatria, romper com esse papel que o governo autoritário esperava, dava à psiquiatria. Aí depois eu faço a outra pergunta, que é já aqui a criação do Instituto Félix Guattari, um pouco qual foi a inovação que você imaginou, né, e desenvolve, como você avalia. Bom, a esquerda freudiana está muito vinculada com plataforma, não? Um pouco menos com documento, mas com plataforma mesmo, não? E hay que reconhecer que, digamos, o pioneiro disso foi Blecher, não? Porque Blecher veio a Buenos Aires e Pichon o adoptou, não? E Pichon era simpatizante marxista, não? Mas não tão versado, não? Etc. E Blecher era, não? Então, eu acho que tem que reconhecer que Blecher foi um dos iniciadores dessa esquerda, não? E depois tinha todo esse grupo de jovens, não? Incluso tinha um reflexólogo, que não era psicoanalista, mas que era muito militante, muito simpatizante, e fazíamos coisas juntos. Ixinson, não? Éramos nós, não? Bauleo, Batrach, Kesselman, Pavlovsky, Bradlaski, Mimi, Langer, e assim, não? Rosisner, mas tinha mais, tinha muitos mais. Alguns deles desapareceram, não? E a questão é que lá dentro, por exemplo, já tinha alguns, entre os que eu me contava, que não simpatizavam mais com o psicoanálise. Que foi também uma audácia, não? Porque a Argentina, de Buenos Aires, é assim. A hegemonia da psicanálise é absoluta. Por aí tem algum que outro comportamentalista ou fenomenólogo, não? De análise existencial, não? Poucos, todos psicoanalistas. E agora psicoanalistas lacanianos, não? E quando a gente lê as participações no Congresso, não? Eram todas críticas da psicanálise, não? Era paradoxal, porque o Congresso era de psicanálise, não? Então, todos críticos ferrenhos. Incluso, por exemplo, que Castel já tinha antecipado o que ia acontecer, que é essa expansão da psicanálise em círculos concêntricos a partir do divã, não? Que era o psicoanalismo. Foi o que aconteceu, não? E agora é assim, populismo, psicoanálise, tudo junto, não? Agora, um detalhe era que durante minha estadia em Rio e Brabs, etc.,
eu viajava, não? Trabalhava em outros lugares. Trabalhava em São Paulo, com sede, trabalhava aqui também. Não? Ia à Europa, fui muitas vezes à Europa a trabalho, mas naquela época, entrar à Europa era dificílimo, não? E eu queria ter um lugar para cobrir as costas, no caso de que ficasse muito feio no Rio, não? Então, eu tenho um primo que se chama Valentim Barenboim, Da Espanha, né? na Espanha, em Eu Barcelona. conheço ele. Provavelmente, sim. Eu conheci. Ele era da OMS. Era. Da OMS. Era assessor, não? E ele, entre ele e eu, armamos toda uma falcatrua para eu conseguir a residência. Era difícil. Me tomou 5 anos conseguir a residência espanhola. E depois não quis ir. Não, fiquei por aqui. Não. Isso, e tive ajuda lá da esquerda de lá, não? Em Bolonha, em Barcelona, tinha muito boa gente. E em Madrid tinha esse grupo da psicologia da conduta. Não, a psicologia, livro de Blecher, era Psicologia da Conduta. Lá tinha um movimento que era blecheriano, politzeriano, não? E que tinha conexão muito direta com Kesselman e com Pauleu, que foi também importante na esquerda freudiana, não? Não me lembro agora como se chamavam os gestores, não? Mas eram muito conhecidos, não? Tinha Castilha del Pino, que era marxista também, não? Até que chegou um momento em que houve um cisma em Ibrápsia. E o cisma, eu acho que tinha várias causas, não? Algumas delas eram desordem administrativo, porque meu sócio, que era encargado da administração, era muito desordenado, não? Então se queixava, as pessoas se queixavam. E também aconteceu uma coisa que tem a ver com o marxismo, porque uma das matérias era materialismo histórico e dialético. E se dava aula e se reuniam em grupos para discutir. E os grupos tinham coordenadores, que também eram formados, não? E os coordenadores recebiam por coordenar e tinham que preencher uma fichinha depois com os emergentes. Eu dei as primeiras aulas de materialismo histórico e dialético e me encontrei com que os coordenadores não estudaram, não? E não coordenaram. Então, queriam receber sem ter estudado. E eu, com o materialismo histórico e dialético, nunca me desprendi, não? Então, se juntaram vários e foram embora. A única que realmente lamentei que tinha ido embora foi a Conde. Cecília, não? Cecília Conde, também esteve, não. Era Eliana. Eliana Conde, que é uma pessoa muito valiosa, não? E depois disso, o Ibrápsia durou 6 anos, não? E depois disso começou a decair. E eu já não via muito o sentido de eu estar no Rio. Então vim para aqui, em 1990. Aqui trabalhei um tempo num núcleo de psicanálise, que fica aqui, a uns 8 quarteirões. E depois decidi radicar-me aqui, comprei esta casa, me apaixonei. Então,
desde aquela época estou aqui, não? Mas sempre de um lado para outro, não? De um lado para outro. Olha, não me queixo porque aqui tive muitos amigos, não? Tive gente que me tratou muito bem. Incluso gente que não simpatizava muito comigo, sobretudo por minha adversidade à psicanálise, especialmente o lacaniano. Eu publiquei um livro com as madres, que chama Psicanálise e Esquizoanálise. Está em espanhol. E tenho muita vontade de traduzi-lo e publicá-lo aqui, não? Mas era o lugar, porque a hegemonia psicoanalítica tem que ser questionada, não? E teve algum efeito. Só que depois, lamentavelmente, tive que disgustar-me com as madres. As madres, sobretudo Eve, não? Eu fui a todos os congressos. Eu também, até o 10º, do 1º ao 10º. Nós vimos, não? Etc. Eu fiz uma série de tarefas que a Eve me encarregou, mas quando a Eve decidiu adotar aqueles dois parricidas, os Schockländer, Schockländer. que é um fato inexplicável, não? Porque os caras... Marco e Pablo, né? Sérgio e Pablo, Sérgio e Pablo. Que agora são chefes da máfia lá, não? Perigosíssimo. É. Decidiu adotar, ninguém entendeu bem por quê, não? É porque um deles é muito sedutor e muito hábil para conseguir coisas, fundos, etc. E depois a Eve começou a simpatizar com o governo. Os Kirchner lá em diante. E aí veio a briga com Cassi, com Gregório Cassi. E eu o recebi, o coloquei, o cuidei e publiquei uma circular, não? Denunciando essa situação. E aí já não tinha como voltar a relacionar-me com esse movimento, que foi muito interessante, não? Mas esse livro você publicou só lá na Porque nessa época era amigo. E queria publicar aqui no Brasil. Você não, Sim, não não publiquei pura e exclusivamente por falta de tempo para traduzir bem, não? E atualizar, porque ele é de certa época, não? Mas aí já ficamos distanciados, não? Cassi é como um irmão para mim, não? É complicado, mas é um irmão para mim. E Ele vai estar lá em João Pessoa. eu sempre soube, não? E ele estava muito mal de saúde, não? Agora está melhor, está bem, não? E também eles mataram membros de Brapsi, não? Perdão, Das madres. Lá do grupo que fazia. Não, de plataforma, de documento, não? Só um comentário da racionalidade desses delitos, não? Tinha um membro de documento que era um típico playboy, não? Que se dedicava muito à pesca e à caça. Então era rico, não? Tinha uma coleção de armas na casa. Lhe invadiram, não tinha militância nenhuma. Estava nesse grupo plataforma por solidariedade fraterna, familiar. Não tinha militância. Entraram, o mataram e levaram a coleção de armas, que essa era a finalidade fundamental. E houve outros, não? Assim, um íntimo nosso, Pargament, não? Que era psiquiatra e era militante, não? Essa foi uma perda terrível também, não? Bom,
A segunda pergunta Não, é... é que o Instituto, como foi a ideia sim, da criação, e hoje como está o trabalho do Instituto, como... Bom, quando cheguei aqui, trabalhei um pouco nesse lugar. Lá no Rio, só um breve comentário, lá no Rio eu ia à colônia Juliano Moreira como operador visitante, ¿no? Con los Cícer, ¿no? Y con Saidón. Y con esa línea, ¿no? Y nos jogaron fora, nos echaron, como se dice, ¿no? Da colônia. Los Cícer inició un proceso, no sé en qué terminó, mas no nos resignamos, ¿no? Nos jogaron fora. E eu ganhei, convidado por Washington Loyola, um cargo de professor convidado na UERJ. Estive um semestre, um contrato de semestre, e quando se aproximou o fim de semestre, os alunos fizeram uma manifestação pedindo que eu fosse recontratado. E o chefe de serviço era Costa e Silva. Jorge Alberto Costa e Silva. E Jorge Alberto Costa e Silva me inventou um suposto assédio a uma das moças e me jogou fora por isso. Era completamente falso. Isso vale a pena destacar, não? Porque... Na mesma época, mais ou menos, ele conseguiu a demissão do Joel Birman e do Jurandir Freire Costa, que eram pessoas que ameaçavam a hegemonia da psiquiatria tradicional dele e o carisma dele, quer dizer, porque eram pessoas que não precisavam de nada mais a não ser a boa, como o seu caso deles, sim, a competência, o conhecimento, a capacidade de atração que tinha, né? E depois, em São Paulo, fui nomeado professor visitante também da Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia. E me echaram também. Porque era um discurso intolerável, não? Aqui fui também professor convidado de pós-grado, mas ao final do meu contrato eu fui embora, antes que me jogaram fora, não? Porque o ambiente acadêmico não é fácil, não é fácil. E aqui nos reunimos com alguns amigos formados, supervisados, etc., poucos, não? E com minha companheira, sem a qual não teria acontecido nada, não? É uma figura extraordinária, não? E fomos fazendo coisas, não? O primeiro congresso que fizemos se chamou A Cidade Vivente. E fizemos muitas mesas e muitos laboratórios, não? Em cada mesa tinha os profissionais, algum representante do Estado e algum representante dos movimentos populares, não? Dos Sem Terra, dos garis, não? Em cada mesa, não? E foi muito interessante ver os lúcidos que eram, não? Em IBRAP se viu uma vez Pavlovsky e representou esse monólogo que se chama Potestad, não? Que trata de um sujeito que perdeu uma... lhe raptaram, não? Tem toda essa história de rapto de bebês, não? Foi muito interessante, não? E muito expressivo, não? Porque era o ambiente de Rio, não? Que é muito peculiar, não? Ele teve essa obra, esse monólogo é duríssimo, não? E o público estava todo, o público grande, todo entusiasmado com ele, que também tinha um carisma, não? Extraordinário. Só que para comemorar
nos convidaram à casa da ex-mulher de Roberto Marinho, que ficava na estrada de Joá, que tinha cavalos. E nós nos perguntamos, vamos ou não vamos? Não? Porque também Mascarenhas, que foi um dos propiciadores disso, era casado com a filha de Magalhães Pinto. Então fomos, não? Muito engraçado, porque tinha uma mesa com 30 pessoas e garçons de fraque, não? E garçonetes de baianas, não? E Pavlovsky me mirava através da mesa perguntando-me qual dos talheres ia pegar, porque tinha uma lista de talheres, não? E digo, de fora para dentro. Bem, então Rio era assim, não? Era uma coisa que as simpatias personais, a alegria, não? Produzia essas coisas, não? E aqui fizemos esse congresso e depois fizemos 4 congressos de esquizoanálise e esquizodrama. Um em Montevideo, 2 aqui, não, 2 em Uberaba e 1 aqui. Bastante frequentados, não? De gente que já praticava isso. Nunca chegamos a ter aqui essa clínica social que tínhamos em Rio, não? Porque não dá nas instalações, não? Mas também nos visitou muita gente interessante, não? E em São Paulo eu fui a miúdo a Santos, não? Porque meu amigo íntimo, Lancetti, era um dos gestores. Secretário lá. Sim. Alguma coisa fiz lá, não? E aqui dei alguns cursos em Ouro Preto, que a gente fez uma intervenção em toda a rede de saúde mental, não? Que saiu bem. Fizemos muitas, especialmente minha mulher, que eu já não tinha muitas condições, não? Tínhamos cursos, não? Temos um curso de pós-grado, fazemos intervenções institucionais em muitas partes, publicamos, congresso não fazemos mais porque não temos força para fazer isso, não? Mas sempre fuimos poucos, uma diretoria pequena e uma atividade limitada, não? Porque não temos força, não temos força política e, sobretudo, não temos força econômica. Mas fizemos, nesses anos, desde 1991 até agora, uma série de atividades. Nos relacionamos muito com a esquerda daqui, com o PT, não? E contribuímos a fundar a fundação de lá de Uberaba, não? E o CAPS Maria Boneca. Eu não quero entrar na discussão, mas eles dizem que foram o primeiro CAPS de Minas Gerais. Não sei se é assim, porque outros dizem outra coisa, não? Então, mas foi bastante pioneiro, não? Bastante pioneiro. E agora se fundou um instituto no interior, em Frutal, não? Que Está o Celso lá. o Celso lá. Que tem uma combinação interessante, porque a prefeitura, a parte de trás da sede deles,
é uma praça. E a prefeitura lhe cedeu a praça. Então, eles têm uma espécie de comunidade terapêutica que não é uma comunidade terapêutica. É um centro de convivência, não? Uma coisa assim. Não tem internação. O CAPS Maria Boneca foi muito sacrificado. Não? Eu fui todos os meses, durante muito tempo, não? Para acompanhá-los. Etc. E a população os quer, não? Tanto que o prefeito lhes doou a sede. Não? Então, é privado, mas ele tem forte orientação, não? E tem um hospital de dia. No CAPS? No CAPS. E não tinham, em caso de urgência, não tinham como internar, não? Ou pequenas internações. Então se combinaram com o hospital espírita que tem aí, que salva a situação. Mas são internações muito provisórias, enfim, tudo. Fiz uma intervenção institucional no hospital, não? Para assegurar-nos. Não? E tem 400 pacientes. No hospital? No, o CAPS. Ah, tá. Qual hospital que você fez a intervenção? De lá, o Hospital Espírita de lá. Hospital Espírita. Que tem ajuda, não, com os pacientes. Mas é menor esse. Você falou com 400, eu confundi com do hospital. No 400, o hospital é pequeno. Não é pequeno, não. Mas o CAPS tem 400 pacientes. Eu fiz usuários ligados, vinculados. Fui recentemente. Agora, e assim, para dar um pouco a ideia da projeto, você está pensando, você falou do material que você encontrou, das fitas, as gravações do projeto, lá do Congresso 78, de editar, né? Talvez editar esse livro aí da esquizoanálise que você falou, de atualizar, etc., né? Que a gente poderia também até pensar nessa possibilidade aí com Fiocruz, editora Fiocruz, de fazer alguma coisa em conjunto, né? Seria inapreciável. Então, porque agora eu saindo da presidência da Abrasme, né, eu tenho que me dedicar um pouco de novo. Eu tenho a linha editorial lá da Fiocruz, que eu coordeno, né? Entre parênteses, eu li um material que você nos passou, não? E teria querido tê-lo no 78, 79, não? Porque compartimos gênero, número e grau, todo. Alguma pequena observação, se me permite, é que eu acho que ele cumpre uma função extraordinária, mas que por experiência de vida, quando a gente faz uma crítica totalmente certeira, não? Tem também que falar do que foi feito. Porque a rede, por exemplo, aqui a rede, tudo bem, tem defeitos, tem erros, mas funciona, não? Funciona. E tem gente muito sacrificada, não? E que trabalha muito. Né? Então, é bom... Não? Você está falando das teses da Abrasme, né, que eu passei agora. Sim. Então, é um documento construído a várias mãos, coletivamente, muito difícil de fazer e tempo muito curto, porque ele tem que ser... Embora a gente inicie falando, acho que talvez não no tamanho suficiente, né, de que temos vários avanços, etc. A questão principal ali era dar uma chamada na necessidade de retomar o processo de desmontagem da rede manicomial, de mais implantação da rede substitutiva, de não regulamentação das comunidades terapêuticas nesse modelo que está sendo feito como instituições religiosas, de um paradigma absolutamente conservador, fundamentalista, retrógrado, né? E o processo de medicalização
que a maior parte dos profissionais não se preocupa, porque não vê um grande problema. Não vê porque também tem uma ideologia que diz que se é medicamento é bom, né? Como o Rafael disse, se é Bayer é bom. E, na verdade, nós estamos transpondo um processo de gestão da vida cotidiana a partir da medicina como campo de conhecimento e do medicamento como também uma ideologia e um mercado, que é uma coisa absurda. Mas, de fato, nós não tivemos muito tempo, mas eu acho que é importante. A gente tenta dizer do avanço da rede, mas, de qualquer maneira, é um ponto a rever. A ideia desse documento é para João Pessoa ele provocar um pouco o debate. Se ele provocou também de alguma forma, é bom, né? Não, eu, por exemplo, não tenho relações orgânicas com as redes aqui, mas sim com alguns integrantes, operadores das redes, que vêm aqui a trabalhar, a intercambiar. E eu me alegro, não, de que tenha algumas coisas para receber. Não? O paciente não tinha nada, só tinha hospício quando eu cheguei. E a rede de Belo Horizonte é boa. É boa. É boa. Não se pode tomar o Brasil a partir de Belo Horizonte. Claro, claro. Eu falei isso antes de ontem lá, falei hoje, numa pequena intervenção que eu fiz lá no Congresso, a rede de Belo Horizonte, né, pela inflexão teórica, política, o Sersans, que ainda tal, não se reduziram a esse modelo em geral dos CAPs. Então, Minas, de uma maneira geral, boa parte por uma influência que emanou aqui de Belo Horizonte, né? Aí nós temos realmente pessoas aqui, uma história, a sua vinda para cá certamente é uma contribuição de reflexão, de crítica, de ampliação. César Campos, né? Que eu conheci muito, é muito querido amigo. Muito. Né? Então, tivemos um grupo de pessoas aqui que contribuiu muito para que o projeto da reforma psiquiátrica no estado de Minas, particularmente Belo Horizonte, mas também Betim, Uberaba e outros locais, ele seja bastante diferente do que há no Brasil afora, onde você tem serviços muito burocratizados, muito medicalizantes, né? E aqui, apesar, como você reconhece, eu também sempre falei, do lacanismo muito forte, consegue-se ter um trabalho independente, né, do psicanalismo na rede pública. Se consegue ter, porque tem uma forte visão da importância da participação. Não é à toa que é um dos 18 de maio mais importantes do Brasil. A SUSAM, Associação Usuários de Minas Gerais, faz 21 anos, é uma associação combativa, presente, né? Tem lideranças. Eu ouvi lá nesse fórum, por exemplo, 3 lideranças da SUSAM, eu estava com os italianos, né? Falando, olha, são doutores. A competência de abordar, a capacidade reflexiva do Paulinho, por exemplo, né? Ou da Emília, né, Leandro? Então, é uma capacidade crítica de visão da rede. Isso é um trabalho, é fruto do trabalho de Belo Horizonte, sem dúvida. E, ultimamente, fundaram um grupo da rede, não? Que é de Tortura Nunca Mais. Eu estive, mas infelizmente votaram nos horários que eu não conseguia ir, não? De final de semana, mas estão trabalhando, não? É interessante também. Enfim, eu acho que falta muito. Barbacena é o arquétipo, não? Falta muito e não tem nenhuma razão para ficar, não? Como dizíamos. Não? Então, como funciona o mecanismo para que permaneça? Como são as redes de interesses? Não, não é simples, não é só uma coisa. Aí, eu não sei se estou confundindo,
pode ser que esteja confundindo. Tem outro que se chama Ouro Verde. Outro o quê? Ouro Verde. É um hospital? Assim, um hospitalão, assim... Lá de Barcelona, não me lembro. Aqui. Tinha aqui. Daqui perto daqui. Tem muitos manicômios, né? Em Sorocaba, agora, recentemente, né, houve uma denúncia de alguns profissionais lá do movimento antimanicomial. Em média, se morria uma pessoa em cada 3 dias nos hospitais psiquiátricos de Sorocaba. Uma macrocidade, uma cidade de grande porte no interior de São Paulo, que é um estado-país, né, com 200 e poucos quilômetros de São Paulo, um grande polo acadêmico, industrial. Os hospitais psiquiátricos, as pessoas morriam de desnutrição em 2010, morriam de fome, de frio, de doenças infecto-contagiosas primárias, como gastroenterite, etc. Então, não, claro. Quando se viu lá, o Ministério Público fez uma intervenção em 4 hospitais, de todo um processo. Eu tive lá, inclusive, enquanto Abrasme, enquanto pessoa, me convidaram. É um absurdo ainda essa. Por isso, o nosso documento, como falei, ele realmente, talvez a gente tenha pegado um pouco pesado, mas enquanto movimento político, que é a Abrasme, né, é um pouco também para forçar o debate. Agora não dá para corrigir para esse fórum, já vai sair como está. Mas eu acho que para a carta que a gente está pensando, né, que Margareth falou, já daria para... Isso é uma coisa que queria também consultar, não? Porque esse documento é tão completo que a gente não sabe muito bem o que pode dizer de novo, não? Talvez centrar-se mais na questão dos manicômios, não? Eu acho que daí a gente pode extrair um outro documento um pouco mais elaborado, com mais tempo, um pouquinho, não muito, mas um pouco mais tempo. Porque esse da Abrasme foi uma experiência. Eu continuo no SEBS, Centro Brasileiro de Estudo de Saúde. Já há alguns anos, desde que a Sônia Fleury assumiu a presidência do SEBS, e agora é a Ana Costa, também mineira. A Sônia Fleury é mineira e a Ana Costa também. Nós tomamos a decisão assim, de a cada grande evento de saúde que tivesse no Brasil, o SEBS apresentaria algumas teses de provocação do debate. Porque senão vai cada um no canto, fala de um aspecto, etc. Então o SEBS articularia um pouco as linhas de ação, como agora estamos fazendo para a 15ª Conferência Nacional de Saúde, que vai ter em novembro, em Brasília, esse ano. Quando nós pensamos nesse fórum da Abrasme, nós pensamos a mesma coisa, de um pouco levar uma discussão política, quais eram os grandes pontos. Então nós fizemos uma listagem desses pontos. Mas nós estamos, ao contrário do SEBS, que só está preparando o documento para uma conferência, que está sendo organizada aí pelo todo o processo do Conselho Nacional de Saúde. O nosso fórum são nós mesmos que organizamos. E nós somos poucas pessoas que organizamos tudo, né? Fazer o temário, fazer os convites, contratar hotel, passagem, fazer programa e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente tinha que parar para se reunir, para pensar politicamente as questões. Aí eu acho que nós demos pouco tempo para essa tarefa, que era elaborar um grande documento. Então ele pegou só quase 3 questões: a política nacional, mais geral, a questão da medicalização e do associativismo e participação, essa coisa. Então, mas volto a repetir, me parece esplêndido esse documento. Então, eu acho que a gente está falando aí do futuro, né? do projeto, do nosso trabalho em conjunto, da edição, se for o caso desse material de 78, quiser de alguma forma a gente fazer, a partir desse projeto Memória da Reforma Psiquiátrica no Brasil, que é da Fiocruz, que tem o financiamento para poder fazer isso, que está fazendo esse site que nós vamos lançar lá no Fórum João Pessoa. Nós vamos lançar o site Reforma da Psiquiatria, da Reforma,
projeto, a Reforma Psiquiátrica do Brasil, que vai ter os nossos vídeos, documentos, tudo documento histórico que você quiser colocar para disponibilizar, vão ter um banco de dados. Eu fiz isso para o projeto da reforma sanitária, como eu te falei, com filmes e tudo, vários filmes, várias entrevistas e vários documentos históricos. Inclusive, eu dei o nome de Biblioteca Davi Capistrano, em homenagem ao Davi. E aí temos vários documentos, livros que a gente quis disponibilizar na íntegra em PDF, né, para as pessoas baixarem. É isso que está acontecendo aqui no projeto Memória agora. Nós vamos lançar o site, vai ter os vídeos, áudios, fotos e documentos históricos, né, para propiciar manutenção dessa memória e a construção, claro, de novas práticas, de reflexões dos jovens, né? Eu fui dar uma aula inaugural lá em Campinas agora, com a Rossana Onoki e o Gastão, e me caiu uma reflexão, assim, quando eu vi aquela garotada de médicos, eu falei, pô, vocês todos nasceram de 90 para cá, né? E a maior parte não tinha mais noção da história, né? E a história não é só o conjunto, claro que nós sabemos, de fatos passados, mas ela é constituinte do presente e do nosso futuro. O que nós estamos pensando? Isso me lembra que eu dei um curso de análise institucional para esse pessoal, não? Gastão, Rosana, e depois tive também um plano de humanização que fez Serra, não? Serra que fez. E nós tínhamos a cargo os hospitais de Minas, como se chama, Vitória, Espírito Santo. Foi um trabalho interessante também, não? E esse é um trabalho que creio que sigue tendo vigência, não? Se continua fazendo, não? Olha, no que a gente puder ajudar seria para nós uma honra, não? Agora, os anos não vêm sozinhos, não? Os anos pesam um pouco, não? Então nossa capacidade, não, está um pouco diminuída. Mas algo sempre podemos fazer. Agora, esse documento, por exemplo, eu acho muito interessante formar, aunque seja virtualmente, uma equipe, porque é um documento que ninguém pode fazer sozinho, não? Até porque nós não temos os dados históricos que um grupo pode ter da fundação, não? Esperamos algum dispositivo que nos permita associar-nos, não? Para fazer, você falou, um grupo virtual que a gente troque, isso. Construa ele. É isso mesmo, isso mesmo. Então, isso aí, Gregório. Eu quero agradecer você mais uma vez, né? Ao contrário. A possibilidade de estar aqui na sua casa, desse tempo que você deu para a gente, para a história aí, de a gente gravar isso tudo. Claro. Né? Aqui com o Paulo Rocha, aí, que vai editar depois da Leandra. Entendeu? Depois você dá um close aí na Leandra para ela entrar no nosso projeto. Claro. Margarete. E com esse café aqui maravilhoso que nós vamos agora desfrutar um pouco, né? Eu peço ajuda para este aspecto. Eu acho que a gente teve um conto histórico aqui que nós vamos registrar, né? Que vamos deixar aí para os jovens quadros e para que nunca esmoreça o nosso projeto de uma sociedade sem manicômio, sem exclusão. Nós não vamos conseguir não, mas nós vamos continuar lutando. Claro, Eu sempre lembro isso. Se a gente consegue tirar uma pessoa das malhas da violência, da exclusão, a gente está construindo a nossa utopia, né? E não se pode desanimar-se, porque quando eu estava em Buenos Aires, eu tinha que fazer alguma experiência, não? Pública. Então, entrei no serviço de Las Mercedes, no Hospicio de Las Mercedes, não? Agora me lembrei, não? E não era muito... De manhã estava aí, de tarde estava no Instituto da Neurose,
porque na Argentina tinha uma moda que hospital e entidade oficial não pagava salário. Não? Era ad honorem. Tive 5 anos aí. Não? Só que subchefe do serviço em que eu estava era um coronel. Então me jogaram fora daí também. Mais um, né? Mais um. Essa é uma história que tem essa linha. Né? De todo lado me jogaram fora. Isso. Mas você entrou na história de qualquer jeito. Sim. Né? Tem coisa que não tem como jogar, né? Como diziam de um presidente, o primeiro presidente militar que teve a Argentina, quando caiu Perón, se chamava Farrell. Farrell? General Farrell. Não? E ele tinha uma cara que nunca vi nada tão parecido com um macaco. Não? Tinha cara de macaco. Então, um humorista argentino, tinha muito bom, não? Disse que a declaração do general Farrell era muito de transição. De alguma forma entrará na história, embora que seja na história natural. Tá certo. Muito bem. Ok, Paulo.